Pai, no nome do Senhor Jesus, nós somos gratos, porque nós estamos aqui debaixo, Senhor, do Teu nome, como nós cantamos. Nós estamos debaixo da atuação do Teu Espírito Santo, Pai, e nós cremos que o Senhor está agindo, Pai, e também está agindo enquanto nós oramos agora, Senhor. A Tua ação é multiforme, nós servimos aqui na igreja no Brasil, com culto, Senhor, com pregações, com ensino, com evangelismo, e o Teu servo está em outro local trabalhando, a Tua ação está lá, Senhor, Teu Espírito está lá, e nós queremos juntos orarmos e cobrirmos nosso irmão Rafael de oração, Senhor. Senhor, nós queremos orar para que os projetos avancem, Senhor, que as portas se abrem, que ele encontre apoio, Senhor, que ele encontre pessoas para ajudá-lo. Senhor, abençoe as crianças da escolinha, Senhor, nós oramos para que tenham saúde, nós oramos pelas famílias, Senhor, nós oramos para que eles sejam alcançados pelo Teu amor, Pai, pela Tua graça, pela pregação da Tua palavra. Senhor, nós apresentamos ao Senhor a família do Rafael, a esposa, os filhos, para que o Senhor os cubra de disposição, de um ânimo longo, de livramentos, de saúde abundante, Pai. No nome poderoso de Jesus Cristo, Senhor, abençoe e alcance a vida do Teu filho, Pai. Oramos por nossos irmãos da igreja perseguida, Senhor, aqueles que nesse momento estão sendo torturados porque creem no Senhor, Pai. Aqueles que nesse momento, enquanto nós estamos aqui, Senhor, tão confortáveis, Senhor, pela Tua graça e pelos Teus propósitos, estão presos, Senhor, sem comida, passando frio, Senhor. Tem misericórdia, Pai, alcança a vida dos nossos irmãos, Senhor, dá paz, dá ânimo, dá livramento, Senhor, aqueles que estão em luto por conta da perseguição, nós oramos, Pai, para que tenham suas forças restauradas em Ti, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, nós apresentamos ao Senhor também a vida do pastor Marcos, Pai, que está com dores no braço, que o Senhor livre ele, Pai, que haja uma boa recuperação para o Teu servo, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a família do nosso pastor, Pai, nós oramos pelo poder que há no Teu nome, e nós entregamos agora, Senhor, as nossas vidas a Ti, mais uma vez. Cremos, Senhor, que o Teu Espírito vai falar conosco, Pai. Cremos, Senhor, no poder que há na Tua palavra. Cremos que o Senhor nos deu ferramentas e nos deu tudo o que nós precisamos para ver uma vida que Te agrada, Pai. E uma dessas ferramentas é a palavra do Senhor, Pai. Senhor, completa a Tua boa obra nas nossas vidas, ilumina o nosso entendimento. Pai, traz para nós clareza, Senhor. Que nós possamos entender a Tua voz, como o Senhor abriu, Senhor, o entendimento da Lídia e de outras pessoas que nós vemos na Tua palavra, quando elas se convertem ao Evangelho. O Senhor abre o nosso coração e nosso entendimento também, Pai. Que a Tua palavra tenha livre curso, Senhor, que o Senhor use a minha vida e libere, Senhor, para a Tua igreja palavras de conhecimento, de sabedoria, Senhor, instrução, tudo aquilo que o Senhor queira fazer para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O pastor Marcos, ele teve um pequeno acidente ontem, né? No mutirão, ele machucou o braço, está com uma tipóia. Então, é por isso que eles não vieram hoje. Amém? Então, estejam orando. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, esses vídeos assim animam tanto a gente, né? Traz tanta alegria. Você vê o Senhor trabalhando e alcançando vidas, não é? Eu fico muito feliz, tenho certeza que o seu coração se enche de alegria também, amém? Irmãos, vamos abrir lá no livro de Amós, capítulo 7, versículo 14. Versículos 14 e 15 nós vamos ler, de Amós. Todos acharam? Amós fica perto da onde aí, gente? Quem já achou? Depois de Joel, gente. É um livro tão curtinho, né? Que passa assim, a gente vai folheando. Amós 7, 14. Vamos ver o 14 e 15. Diz assim: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas sou boieiro e colhedor de sicômoros.
Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Nós vemos aqui nesse texto, irmãos, uma necessidade de um povo que precisa ouvir uma mensagem, né? É o povo de Israel. Deus quer se comunicar com esse povo e ele precisa de mensageiros. Você já pensou se Deus aparece para nós de repente? O que vai acontecer com a gente, irmãos? A gente desmaia em 2 minutos, né, irmãos? Não precisa, né? A glória do Senhor, né? Ele vai falar com a gente, né? Deus é muito grande, né? Ele é soberano, ele criou o universo inteiro, né? Você já viu imagens do espaço, os planetas alinhados, o sistema solar? Dá para a gente imaginar o tamanho e a grandeza do Senhor? Não dá, né? Então ele não pode simplesmente aparecer para a gente, né? E conversar. A gente não tem estrutura para isso, não é, irmãos? Então, ele se comunica com a gente com a nossa língua, com o nosso sotaque, do nosso jeito, pela nossa época, né? E aqui ele precisava de alguém para falar com o povo de Israel. E ele chama o Amós. Então, existe essa necessidade, irmãos. Você crê que Deus ainda precisa de mensageiros para comunicar a sua palavra, aquilo que ele quer falar com as pessoas? Existe ainda essa necessidade? Nós vemos essa necessidade também lá em Isaías, capítulo 6, no versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, nós vamos ver de novo essa necessidade. Quem nós vamos enviar? Eu preciso comunicar uma mensagem, eu preciso me comunicar com esse povo. Quem é que vai fazer isso por mim? Não é? E nós vemos Jesus falando sobre essa necessidade. Eu queria pedir para você abrir lá em Mateus, capítulo 9, versículo 37. O Senhor Jesus vai falar também sobre essa necessidade. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu queria pedir, aqui, está aqui já. A gente pegou uma imagem de uma colheita. Não sei se você tem vivência com agricultura, enfim, né? Se dá para ver daí, eu estou vendo o irmão Verza, é craque, né, irmão? Então, aqui é uma colheita de milho. Gente, não dá nem para ver o final dessa colheita, né? Eu não sei, você sabe, Verza, se for tirar na mão isso aí sem máquina, quanto tempo que ia levar? Uma ou duas pessoas? Dias, né, eu acho. Não dá nem para contar, né? Hoje em dia tem máquinas, tudo para isso, né? Mas Jesus está falando exatamente isso. Gente, ó, a colheita é tão grande. Se esse milho fica aqui, o que acontece, Verza, e ninguém colhe? Vai secar. Vai estragar, né? Não sei se vai servir para mais alguma coisa, né? Então, Jesus nos aponta essa necessidade, irmãos. Eu tenho uma grande colheita, né? Tem pessoas que precisam ser alcançadas, precisam ser colhidas para o reino de Deus. Elas precisam ouvir a mensagem. Mas Jesus aponta essa necessidade dizendo há poucos trabalhadores. E tem 2 formas da gente resolver isso. Primeiro, a gente vai fazer uma oração ou nós vamos ser a resposta da oração. Ou a gente ora, Senhor, envia trabalhadores para a seara, ou nós vamos ser os trabalhadores da seara. Mas a gente precisa se envolver de alguma forma. Amém, queridos? Então, a necessidade está aí. Então, quem que Deus vai enviar? Será que são pessoas que têm formação teológica, avançada, mestrado, doutorado e outro lado, não sei das quantas, né? Sabe, hebraico, aramaico, japonês, sei lá, né? Será que são essas pessoas que Deus precisa enviar, irmãos? Essas coisas todas que eu falei são ferramentas úteis, né? Para serem usadas. Mas a gente leu em Amós, vocês viram que ele disse aqui, se você quiser voltar lá no 7, não sei se você deixou marcado, 14. Eu não sou profeta,
E eu não sou nem aluno de profeta, eu não estou nem aprendendo a ser profeta. Eu sou boieiro. Não sei como é que está na sua versão. A minha aqui está escrito boieiro. Ou seja, ele era fazendeiro. Ele tinha lá uns gados e tinha uma plantação de figo. Essa era a ocupação dele, né? Então ele fala, eu não sou profeta, não estou aprendendo a ser profeta, eu não estou no ministério, mas o Senhor me mandou ir enviar, me enviou para pregar essa palavra. E ele vai diante de um rei, e o rei fala assim para ele, vai profetizar em outro lugar, vai ganhar a vida profetizando em outro lugar. Que resposta mal educada, né? Mas daí ele fala assim, olha, eu não sou profeta, eu só estou aqui porque Deus me mandou, né? Eu não estou nem aprendendo a ser profeta, mas o Senhor me mandou e eu fui obediente. Então, Deus não está procurando pessoas altamente qualificadas, irmãos, né? É um engano isso, né? A gente fala, eu não tenho isso, eu não sei, eu só sei João 3,16. Deus usa o que nós temos, queridos. Amém? E será que Deus, então, está procurando pessoas com um passado irrepreensível para ir e pregar a palavra? O que vocês acham? A pessoa precisa ter um currículo top. Não pode ter nenhum errinho, não é nenhuma nota vermelha, né? Será que é isso? Irmãos, Deus enviou a Paulo. Vocês lembram do passado de Paulo? Arrastou irmãos crentes, né? Arrastou irmãos, mandou prender e mandou matar. E consentiu com a morte de alguns. Mas Deus o perdoou, o restaurou e o enviou no poder do Espírito Santo. O teu passado não tem poder sobre a tua vida. Maior é o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado, querido. Ainda que esse passado seja 5 minutos atrás, o sangue de Jesus alcança, limpa e te envia. Amém? Louvado seja o Senhor. É só o Senhor que pode fazer isso. Jacó, ele mentiu para o pai dele, enganou o próprio pai, brigou com o irmão e fugiu de casa. Olha que história, né? Era o passado dele, mas ele teve um encontro com o Senhor, Deus apaga o passado e ele é chamado do pai da nação de Israel. O nome dele foi trocado, porque Deus é especialista em limpar nossa ficha, irmãos. Louvado seja o Senhor. Quando nós confessamos, abandonamos, nos arrependemos de coração, Ele perdoa completamente, completamente, Ele limpa e Ele nos faz dignos de sermos filhos dEle. Você pode glorificar o Senhor por isso? Glória a Deus. E será então que Deus usa pessoas que estão seguras, que se sentem preparadas? Será que é essas pessoas que Deus quer enviar? Vamos abrir lá em Êxodo 3:11, gente, se você puder abrir aí para a gente ler junto, que nós vamos ter a resposta dessa pergunta. Será que Deus está buscando pessoas que estão seguras, convictas do seu chamado, que se sentem preparadas? Olha só. Deus chama Moisés para uma missão. Ele precisa libertar o povo de Israel do Egito. Só que a primeira coisa que ele tem que fazer é encarar o faraó, que é a maior autoridade do planeta naquela época, né? Podia mandar matar de longe, assim, né? E ele fala assim, Deus fala para Moisés, e a resposta de Moisés. Então, Êxodo 3:11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Não é? Quem sou eu? Aí Moisés passa 40 anos no deserto, longe de toda aquela rotina do palácio, daquele jeito de falar, das roupas. Ele está ali misturado com os animaizinhos lá no deserto, cuidando de rebanho. E Deus chama ele e fala, Senhor, olha, eu não me sinto mais envolvido, parece que eu não tenho mais nada a ver com esse universo. Eu não sei falar, eu não sei nem como que eu chamo o faraó, né? Eu não sei, olha, eu acho que eu não sei se eu vou conseguir, né? Ele fala, quem sou eu? Então Deus não está esperando que a gente esteja confiante, gente. Porque se a gente for esperar as nossas emoções, né?
e os nossos pensamentos, a nossa carne, nos apoiar em alguma coisa que Deus quer que a gente faça, nós vamos esperar muito tempo. Talvez a gente nunca faça, né? A gente precisa ir quando a gente está sem vontade de ir. Quando a gente não está sentindo que deve ir, porque não é sobre o que a gente sente, é sobre o que a gente crê, querido, né? Moisés andou em obediência. Ele falou, eu não estou sentindo vontade de ir. Não acho que eu sou adequado, né? Acho que outra pessoa poderia fazer isso, mas eu vou caminhar em obediência, porque Deus me mandou. Foi o que Amós fez também, né? Não sou profeta, não sou discípulo de profeta. Eu sou um cara do campo, eu estou cuidando de boi, de plantações. Mas Deus me chamou e eu vou obedecer. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós vemos a mesma situação com Gideão, que vocês conhecem muito bem, está em Juízes 6,15. Deus encontra Gideão e fala para que ele vá libertar o povo. E ele fala assim, ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão, como eu posso salvar o povo de Israel? O meu clã é o menor, é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Queridos, às vezes a gente vai se sentir inadequado para algumas coisas. Eu não sei, eu não consigo, né? Eu acho que outra pessoa, acho que a Bia é melhor que eu, viu? Estou vendo ela ali, ó. Eu acho que ela é mais indicada, né? Eu não sou essa pessoa, não sei, né? Gente, não é assim que funciona a obra de Deus, amém? Será que então Deus procura pessoas influentes, bem posicionadas, né? Que possam trazer uma certa influência, tem um poder aquisitivo? Vamos abrir lá em Lucas 3, versículo 1 e 2, para a gente ver a resposta. Será que Deus está procurando pessoas posicionadas, né, na sociedade, pessoas que têm cargos, que são conhecidas, que têm funções? Eu gosto muito desse texto, irmãos. Diz assim, ó, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Iraconites e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, não é? Depois de todos esses nomes, depois de todos esses cargos e funções, ele termina falando, ó, não foi a palavra lá para o Tibério, Deus não falou com Filipe, com aqueles lá das quantas, não sei quanto lá, mas foi ao filhinho de Zacarias no deserto, a João. Deus também não procura pessoas bem posicionadas, que têm bons relacionamentos, ou que são influentes, irmãos, né? Na verdade, Deus busca pessoas que estão dispostas, né? Nós vamos ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1, nos versículos 27 a 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Você se sente fraco? Que ótimo, querido. Você é um ótimo candidato, então. Amém? E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus usa pessoas improváveis em lugares improváveis, irmãos. Essa é a verdade. Ele escolhe agir desta forma. Então, se você se sente menor, pequeno, inadequado, que bênção. Você vai ser perfeito para fazer aquilo que Deus quer. Amém? Glória a Deus. Então, Deus envia pessoas que estão dispostas, como nós vemos lá em Isaías. Ele respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se sentia muito santo, muito preparado, gente. Quando ele viu a glória de Deus, ele disse, ai de mim, né?
porque eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Será que essa é a sua realidade? Onde você mora, no seu serviço, eu falo assim, nossa, você não sabe o que acontece na minha casa, é cada coisa, né? Não sabe o que acontece no meu serviço, as conversas, um povo de impuros lábios na minha classe, né? Na escola, um povo de impuros lábios. Querido, eu e você podemos habitar no meio de um povo de impuros lábios, mas existe uma brasa do altar para nos tocar, amém? Existe o poder do Espírito Santo e o sangue de Jesus para nos purificar. Foi o que aconteceu com Isaías. O que nós precisamos é dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu estou vendo que precisa ser alguém enviado. Estou vendo a necessidade. Envia-me, né? O Rafael que nós vimos aqui, queridos, ele estava pregando numa igreja? Não, né? Sabe o que ele estava fazendo? Trabalhando. Ele estava dando aula. Né? E ele é um missionário. Será que você pode dar aula e ser uma missionária, um missionário? Depois ele fala que ele está numa padaria, não sei se alguém aqui trabalha no comércio, na padaria, e ele está fazendo missão lá. Ele viajou do Brasil para lá, não para abrir uma igreja, né? Mas para influenciar a sociedade a partir de onde ele está. E é isso que Deus quer fazer com a gente, irmãos. Né? A hora que eu estou levando meu filho para a escola, falando com a vizinha, a hora que eu estou num consultório médico, é o que o Rafael está fazendo lá, nada além disso. Né? Ele não tem um paletó, nem um microfone, nem um púlpito, mas ele está fazendo a obra de Deus. E é isso que o Senhor quer da gente, né? Que a gente seja sal e seja luz. É só isso, né? Amém? Glória a Deus. Então, Deus, ele potencializa aquilo que temos. Pedro era pescador, e Jesus forma ele um pescador de homens. O que a Dorcas, alguém lembra da Dorcas? O que ela fazia? Costura, né? E quando a gente vai falar de Dorcas, a gente não lembra só que ela era costureira, né? A história dela está lá em Atos 9:36, se quiser ver depois. Ela foi lembrada como alguém que se envolvia com ação social. Então, Deus pega a costura dela e ele, então, começa a atender a necessidade das pessoas através da costura que ela fazia, não é? Então, é isso que Deus faz. Um menininho levou uma marmita um dia para ouvir Jesus, né? Foi no congresso, levou uma marmita. Jesus pegou a marmita dele e alimentou 15 mil pessoas, gente. Que maravilha que é isso. Deus pega a sua marmitinha também, aquilo que você está carregando, que você acha que é pouco, e Ele alimenta multidões com isso, queridos. Nós não fazemos ideia do que Jesus pode fazer com aquilo que nós temos. Com o nosso dom, ainda que você fala, sou uma costureira, né? O nome dela está nas Escrituras, querido, como alguém lembrada que atendia ao pobre e ao necessitado. Isso não é maravilhoso? Então, na verdade, Deus usa todos nós, queridos, né? Eu até marquei aqui o que eu fui lembrando, né? Lucas era um médico, né? Mas nós não falamos o médico Lucas normalmente, nós falamos o evangelista Lucas, porque enquanto ele era médico, ele pregava o evangelho, né? Ele usou a oratória dele, o jeito de estudar e compilou todos os relatos de Cristo, escreveu uma carta a Teófilo. E essa carta veio parar aqui, gente. Milhares e milhares de pessoas leram, né? Não é maravilhoso isso que Deus faz? Você está escrevendo uma cartinha, você está entregando um folhetinho. E Deus pega aquilo e multiplica, porque Ele é Deus de multiplicação. Amém? Louvado seja o Senhor. Daniel era funcionário público. Mas a gente não lembra de Daniel como sendo funcionário público, né? Ele trabalhava lá, né, entre, um modo de dizer, como se fosse um funcionário público, ele trabalhava no palácio, no governo. Mas nós conhecemos o profeta Daniel, porque enquanto ele era funcionário do governo, ele era profeta, e ele brilhou a luz do Senhor lá. Amós era fazendeiro, como nós falamos, Josué era um soldado, Davi era um pastor de ovelhas. O que você é, querido? O que você faz e o que você tem? Não importa mesmo. Deus usa tudo isso que você é. O que você não é, o que você tem e o que você não tem para a glória dele. É por isso que todos nós, irmãos, todos nós podemos ser aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas. Você crê? Louvado seja o Senhor.
E para a gente finalizar, queria que você abrisse, não sei se talvez esteja aberto aí em Êxodo 3, 11 e 12, que nós vamos ler, e também em Mateus 28, 19 e 20, para a gente concluir. Êxodo 3, 11 e 12, e Mateus 28, 19 e 20, se os músicos puderem vir para cá, por favor. Queridos, diante de grandes desafios, nós temos grandes promessas. Amém? Diante de grandes desafios, temos grandes promessas. Talvez você esteja vivendo um problema que é um desafio muito grande para você, né? Uma situação que parece que nunca vai mudar. Diante de grandes desafios, Deus tem grandes promessas para a tua vida. E talvez você, como nós estamos falando, né, sobre missões, sobre serviço, você acha muito difícil, você acha que você é totalmente inadequado, que essa palavra não serve, não cabe a você. Porque é um grande desafio para você falar sobre Jesus de qualquer forma que seja. E, na verdade, queridos, é um desafio grande para todos nós, né? Lá em Êxodo 3, como nós falamos, a missão de Moisés, né? Ele responde: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem que eu sou, pai? Como é que eu vou fazer isso? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu estou aqui no deserto, eu sou um homem simples. O que Deus responde para ele? Deus fala assim: imagina, Moisés, deixa de ser modesto. Poxa, você sabe falar, você ficou tantos anos lá no palácio, né? Ele fala: que isso, Moisés? Eu confio em você, né? Você tem potencial. Deus fala alguma coisa desse tipo? Deus fala só assim, eu vou estar com você. Isso é suficiente, né? Então não importa o que a gente é, o que a gente deixa de ser, irmãos. Importa o que Ele é. Amém? Então, diante desse grande desafio de fazer a vontade de Deus, né? Talvez o seu grande desafio seja abandonar um pecado. Abandonar um relacionamento, ou abandonar um lugar que você precisa parar de frequentar. Qual que é o teu desafio? É um grande desafio? O Senhor está com você. E isso que faz com que você vença isso. Você vai conseguir, querido. Não porque você pode, ou é adequado, ou tem dons e talentos naturais, mas porque Ele está com você. E Jesus fala sobre isso também, em Mateus 28, 19 e 20, para a gente concluir. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Isso é muito grande, gente. Como é que alguém vai falar para você, né? Faça discípulo de todas as nações. Já é difícil fazer um discípulo do meu lado, né? É uma grande missão. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E agora vem a mesma palavra que Deus falou para Moisés. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus não quer saber se a gente é pequeno ou grande, se é homem ou mulher, se a gente tem isso ou deixa de ter. Ele só fala assim, eu vou estar com você. Isso é suficiente. Amém? Fica de pé, querido. Glória a Deus.